Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem realizar feitos que parecem inimagináveis para a maioria de nós? Saltar de um avião, escalar montanhas perigosas ou até enfrentar animais selvagens sem demonstrar o menor sinal de hesitação ou medo? Para muitos, o medo é uma emoção constante, que surge diante de qualquer situação de risco. Mas o que acontece quando essa emoção simplesmente não existe? Hoje, vamos explorar um mistério fascinante do comportamento humano. Por que algumas pessoas não sentem medo de nada? O medo, uma das emoções mais básicas que conhecemos, desempenha um papel fundamental na nossa sobrevivência, nos alertando para perigos e nos ajudando a tomar decisões seguras. Sem ele, estaríamos constantemente expostos a situações de risco, colocando nossa vida em perigo. Mas, surpreendentemente, existem indivíduos que parecem imunes ao medo. Como isso é possível? Nas próximas partes, vamos entender o que é o medo, como ele é processado pelo nosso cérebro e descobrir histórias reais de pessoas que vivem sem essa emoção. Ao longo desta jornada, você verá que a ausência de medo não é uma superpotência sem consequências. E o mais intrigante, vamos explorar o que a ciência tem a dizer sobre essa condição. Fique conosco até o final e você poderá descobrir um mundo que vai além da coragem. Um mundo onde o medo simplesmente não existe. O medo, embora muitas vezes desconfortável, é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência. Ele tem origem nas partes mais antigas do nosso cérebro, as mesmas que herdamos de nossos ancestrais primitivos. Quando nos deparamos com uma ameaça, nosso corpo entra em estado de alerta, pronto para reagir de maneira rápida. Mas você já parou para pensar o que realmente acontece no cérebro quando sentimos medo? A chave para entender o medo está em uma pequena estrutura do cérebro chamada amígdala. A amígdala é uma espécie de central de comando para nossas emoções, sendo responsável por identificar possíveis ameaças e ativar a reação de luta ou fuga. Quando vemos algo que consideramos perigoso, a amígdala envia sinais para o corpo, preparando-o para reagir. O coração acelera, os músculos se contraem e nossos sentidos se aguçam. Esse processo é o que nos ajuda a escapar de situações perigosas ou enfrentar o risco de maneira adequada. Essa resposta ao medo é algo que todos nós experimentamos, seja diante de situações simples, como falar em público, ou em momentos mais extremos, como estar diante de um animal selvagem. No entanto, o medo não é apenas uma emoção negativa. Ele desempenha um papel crucial em nossa proteção, nos mantendo longe de situações que possam nos causar dano. Sem ele, estaríamos expostos a inúmeros perigos. Mas e quando esse mecanismo falha? O que acontece quando a amígdala não dispara esses sinais de alerta? Para algumas pessoas, isso é uma realidade, e elas simplesmente não sentem medo, independentemente do quão arriscada seja a situação. Embora o medo seja uma emoção quase universal, há casos raros em que ele parece estar completamente ausente. Essas situações, fascinantes para a ciência, nos ajudam a entender como o cérebro humano realmente funciona. Entre esses casos, talvez o mais conhecido seja o de uma mulher identificada pela ciência apenas como SM. A história de SM é um exemplo claro de como o medo pode desaparecer em algumas pessoas. SM sofreu danos severos em uma parte específica de seu cérebro, a amígdala, aquela mesma estrutura que discutimos anteriormente. Devido a essa lesão, ela simplesmente não consegue sentir medo, independentemente do quão ameaçadora seja a situação. O caso de SM foi estudado por diversos cientistas e trouxe informações valiosas sobre a importância da amígdala na regulação das emoções. O que a torna única é que, mesmo diante de situações que fariam qualquer pessoa entrar em pânico, SM permanece calma. Em um experimento, SM foi levada para uma casa assombrada cheia de monstros e sustos. Enquanto seus acompanhantes gritavam e corriam, SM observava tudo com curiosidade, sem sentir qualquer emoção de medo. Outro exemplo ocorreu quando ela foi ameaçada com uma faca em uma situação real de risco. Enquanto qualquer um de nós provavelmente entraria em estado de alerta, SM se manteve tranquila, sem sentir a necessidade de fugir ou se defender.
No entanto, a ausência de medo em SM não é uma vantagem sem consequências. Por não ter a capacidade de perceber o perigo, ela muitas vezes se coloca em situações arriscadas, sem perceber os riscos envolvidos. Isso a deixa vulnerável, pois sem o medo, ela não tinha a bússola que a protegesse do perigo. Além do caso de SM, existem relatos de pessoas com condições semelhantes. Algumas têm deficiências genéticas que afetam a produção de cortisol, o hormônio do estresse, enquanto outras apresentam mutações em partes específicas do cérebro que afetam a resposta ao medo. Esses casos raros ajudam a ciência a entender melhor como o medo funciona e o que acontece quando ele falha. Agora que conhecemos a história dessas pessoas que vivem sem medo, vamos explorar mais profundamente a ciência por trás disso. Como o cérebro regula essa emoção e quais os mecanismos que estão por trás da ausência de medo. Agora que vimos como o medo pode desaparecer em algumas pessoas, é importante entender o papel fundamental da amígdala nesse processo. Localizada no sistema límbico, uma região do cérebro responsável pelas emoções, a amígdala funciona como uma espécie de sistema de alarme. Sempre que detectamos uma situação potencialmente perigosa, ela é ativada para nos alertar e preparar o corpo para reagir, seja lutando, fugindo ou congelando. Quando a amígdala identifica uma ameaça, ela envia sinais para outras partes do cérebro, como o hipotálamo, que desencadeia uma série de reações físicas. O coração bate mais rápido, a respiração se acelera, os músculos se tensionam. Tudo isso acontece em questão de segundos para nos preparar para enfrentar o perigo. Esse mecanismo é o que nos mantém seguros em situações de risco. Porém, como vimos no caso de SM, quando a amígdala é danificada ou não funciona corretamente, essa resposta automática de medo simplesmente não acontece. Pessoas com lesões na amígdala ou com mutações genéticas que afetam essa região podem perder completamente a capacidade de sentir medo. Isso significa que elas não experimentam a sensação de alerta ou urgência em situações que, para a maioria das pessoas, pareceriam extremamente perigosas. Mas não é apenas a amígdala que desempenha um papel crucial no processamento do medo. Outras partes do cérebro, como o córtex pré-frontal, ajudam a regular a resposta ao medo, avaliando se o perigo é real ou imaginado. No entanto, sem o disparo inicial da amígdala, essa cadeia de reações não acontece da forma normal. Enquanto algumas pessoas não sentem medo devido a condições médicas ou neurológicas, outras aprendem a controlá-lo através de treinamento intenso. Para essas pessoas, o medo não desaparece completamente, mas é reduzido a um ponto em que elas podem enfrentá-lo de maneira racional e controlada. Isso é comum entre profissionais como soldados, bombeiros, atletas de esportes radicais e até astronautas. A chave para superar o medo está na exposição controlada e gradual. Em vez de evitar situações assustadoras, essas pessoas são treinadas para enfrentá-las repetidamente, em cenários cada vez mais desafiadores. Esse processo de exposição progressiva faz com que o cérebro se acostume com a situação de risco, diminuindo a resposta automática de medo ao longo do tempo. Com o tempo, a amígdala para de reagir com tanta intensidade a esses estímulos, permitindo que a pessoa mantenha o controle sobre suas ações. Um exemplo disso são os soldados em treinamento militar. Eles são colocados em situações simuladas de combate, nas quais o estresse e o medo são reproduzidos de maneira controlada. Gradualmente, o cérebro aprende a processar esses estímulos de forma mais calma, sem ativar a resposta de pânico. Para eles, sentir medo pode ser perigoso, pois o medo descontrolado pode prejudicar sua capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes em campo. Atletas de esportes radicais, como paraquedistas e escaladores, também passam por um treinamento semelhante. Ao se exporem repetidamente a saltos de grandes alturas ou escaladas perigosas, eles aprendem a controlar a sensação de medo, mantendo o foco e a precisão. Embora o medo não desapareça completamente nessas pessoas, ele é gerenciado de forma eficiente. No entanto,
A ausência total de medo, como no caso de SM, pode se transformar em um grande risco. O medo, como vimos, desempenha um papel crucial na nossa sobrevivência. Ele nos avisa quando algo pode nos machucar ou quando estamos prestes a entrar em uma situação perigosa. Sem ele, as pessoas podem se colocar em cenários de alto risco sem perceber os perigos que estão à sua volta. No caso de SM, o fato de não sentir medo a colocou diversas vezes em situações perigosas. Ela já foi atacada, entrou em lugares perigosos e, por não ter aquela sensação de alerta que a maioria de nós teria, simplesmente não percebeu o risco envolvido. Isso a tornou vulnerável, pois sem o medo, ela não tinha a bússola que a protegesse do perigo. Imagine estar em uma situação perigosa, como atravessar uma rua movimentada sem olhar para os lados. O medo é o que nos faz parar e avaliar o risco, garantindo que tomemos a decisão correta para preservar nossa segurança. Sem ele, estaríamos constantemente expostos a danos físicos e emocionais. Além disso, o medo também pode ser um motivador. Ele nos impulsiona a nos preparar melhor para desafios e a tomar medidas preventivas em situações de risco. Quando controlado, o medo nos ajuda a fazer escolhas mais seguras e estratégicas. Chegamos ao final desta jornada intrigante sobre o medo e sua ausência. Ao longo desta jornada, exploramos o papel do medo em nossas vidas, como ele é processado no cérebro e o que acontece quando ele desaparece completamente. Aprendemos sobre pessoas que vivem sem medo e como isso pode ser tanto uma bênção quanto um risco. Mas, acima de tudo, vimos que o medo é, em muitos casos, nosso maior aliado. Agora é a sua vez. Qual é o seu maior medo? Compartilhe nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades fascinantes.